Olá, muito boa noite. Mundo FG está no ar, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje a gente vai falar do NutriBem, um projeto do governo do estado em parceria com nutricionistas, engenheiros de alimentos, professores e estudantes aqui da UFG. A ideia é oferecer o Mix do Bem, um alimento nutritivo. A gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona agora. Fique com a gente, Mundo FG está só começando. Pela acessibilidade, eu vou começar então fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros longos. Eu estou usando um macacão de listras nos tons de verde e azul, um sapato bege. Atrás de mim tem uma TV com o logotipo do Mundo FG e uma parede colorida aí nos tons de amarelo, azul e vermelho. Vou apresentar para vocês, então, as convidadas do nosso primeiro bloco para a gente falar sobre esse assunto, sobre a importância também de ter uma alimentação balanceada, nutritiva, né? Então, e aí, também pensando na importância do projeto. A gente recebe Tânia Ferreira, professora da Faculdade de Nutrição da UFG. Bem-vinda, professora Tânia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Quanto à minha descrição, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos pintados, ruivos, estou vestindo uma camiseta branca e estou numa sala longa, né, aqui da faculdade, e atrás eu tenho objetos de decoração. Perfeito. E também a Marília Silva está aqui com a gente, gerente de nutrição social e sustentável na Organização das Voluntárias de Goiás. Marília, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, Letícia, muito obrigada. A leve descrição, eu sou uma mulher de cor branca, cabelos castanhos levemente iluminados, estou vestindo uma vestimenta cor azul, num ambiente de cor clara e paredes brancas. Perfeito. Olha, e se você ainda não segue a TV UFG nas redes sociais, pega o seu celular aí, porque a gente está por toda parte. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Nas redes sociais você acompanha o que tem de novidade na TV, entre em contato com a gente para sugerir pautas também. No nosso aplicativo, você pode baixar apontando a câmera do celular aí para o QR Code, você também pode mandar mensagem para a gente ou assistir a nossa programação pelo celular. E tem também o nosso WhatsApp, o 62 99181 1406, tá bom? A gente conta com a sua participação. Professora Tânia, vamos começar então conversando um pouquinho sobre a importância da segurança alimentar. O que define, né? O que é a segurança alimentar e por que ela é tão importante? A segurança alimentar e nutricional, né, que a gente tem o direito universal à alimentação adequada, ela está garantida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, a gente tem isso garantido na Constituição. A segurança alimentar e nutricional é a segurança do indivíduo ter as suas necessidades básicas em termos de alimento e nutriente atendidos. Inclusive micronutrientes, né, que a gente até chama de fome oculta, aquelas nutrientes que às vezes a gente necessita em poucas quantidades, que muitos indivíduos, mesmo achando que tem uma nutrição adequada, ele está com uma nutrição não adequada nesse quesito. Então, a segurança alimentar e nutricional é isso, né? O atendimento às necessidades básicas de alimentação e nutrição de um indivíduo. Uhum. E Marília, como é que começou, qual que é a história dessa parceria, né, com a UFG para pensar numa possibilidade de um alimento nutritivo nesse momento da pandemia agora? A UFG, ela tem como unidade o Banco de Alimentos. E a parceria ela foi motivada justamente por pensar em estratégias que envolvessem a pesquisa, né, e a extensão das universidades na unidade de gerência de nutrição social e sustentável. E diante, né, do período em que estamos vivendo, e aí quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, de vulnerabilidade social, por que não pensar em estratégias, em projetos de pesquisa e de iniciação científica voltado para a busca constante da segurança alimentar e nutricional para as famílias beneficiadas da unidade. Então, essa parceria veio
com o intuito de aproveitar ao máximo os alimentos que são coletados pelo Banco de Alimentos hoje de Goiás. Como é que é feita essa coleta, Marília? Qual que é a importância também de fortalecer, né, essa rede aí de solidariedade? Como é que o pessoal pode doar, inclusive? Hoje o Banco de Alimentos, ele fica localizado dentro da CEASA, né, da Central de Distribuição de Alimentos aqui de Goiás. E o Banco de Alimentos, ele faz uma busca ativa dos alimentos que, teoricamente, não têm um padrão comercial de venda. Então, os concessionários, produtores desses alimentos, fazem essa doação para o banco e nós, né, pela busca ativa, pegamos esses alimentos, fazemos a seleção desses alimentos e direcionamos esses alimentos in natura para as famílias que são cadastradas, né, famílias em vulnerabilidade social. Então, hoje, essa doação, ela é feita espontânea. Então, nossos produtores e concessionários, eles buscam o banco de alimentos para fazer essa doação desse alimento que antes seria descartado. Perfeito. Professora Tânia, a gente falou de segurança alimentar. Que alimentos ou que nutrientes que precisam ter na alimentação de uma pessoa para garantir que ela tenha essa segurança alimentar? A base é uma alimentação variada, colorida, com segurança microbiológica, né? A questão da alimentação, ela vai muito além dos nutrientes, né? Ela é, na verdade, um ato social. Então, assim, a produção da refeição, o ambiente em que está sendo consumido, tudo isso leva em conta, tudo isso, inclusive, afeta na digestão do alimento, né? Se você está num ambiente ali não agradável e tudo mais. Mas, assim, em um único dia, a gente não consegue atingir a recomendação de todos os nutrientes necessários. Por isso que a gente precisa ter uma nutrição variada, né? Com 5 porções de frutas e verduras ao dia, com fontes proteicas, com fontes de fibra alimentar, com fonte de vitaminas, com fonte de minerais. Então, assim, a grande dica é a variabilidade dos alimentos, de preferência ingerir muito menos alimentos industrializados e mais alimentos in natura, né? Porque os alimentos industrializados, dependendo, né? Não que eu estou colocando os alimentos industrializados aí numa berlinda, é que dependendo, eles têm concentrações elevadas de açúcares, de gorduras saturadas, de gorduras trans, de sódio, né? Então, quanto menos processado o alimento, melhor para o organismo. Mas existem muitas situações que a gente precisa do alimento processado, sim. Então, a gente verificar, né, no rótulo essa questão de como que está a composição desse alimento. Perfeito. Marília, então conta pra gente o que é o Mix do Bem, do que se trata, né? Do que a gente está falando e como é que ele foi pensado. O Mix do Bem, ele é um alimento. Eu gosto sempre de reforçar isso, que foi pensando justamente na segurança alimentar e nutricional, pensando justamente no aproveitamento integral dos alimentos e na redução do desperdício, é que foi desenvolvido o Mix do Bem. O Mix do Bem, ele é um alimento composto por arroz branco, proteína de soja, cenoura desidratada, tomate desidratado, cebola e alho desidratado. Então, são ingredientes que, em conjunto, eles vão ali proporcionar uma refeição, né, em macro e micronutrientes, conforme a professora Tânia já falou, pensando na qualidade e na quantidade que esse alimento será oferecido ali para as pessoas em vulnerabilidade. Então, hoje, a ideia do Mix é justamente trazer e resgatar aquela sensação de que temos um alimento à mesa, mas que temos um alimento à mesa que seja composto por realmente alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Uhum. E como é que ele vai chegar para as pessoas, professora Tânia? Como é que ele vai poder ser preparado? Ele vai ser entregue de que forma? O Mix do Bem, né, ele está dentro do programa NutriBem, que desidrata alimentos e, dentre eles, frutas e verduras, produz o Mix do Bem e também produz vegetais minimamente processados.
Então, na questão da desidratação dos alimentos, nós temos desidratadoras adquiridas pelo governo do estado, e outros equipamentos também adquiridos, alguns em parceria com o governo do estado, outros oriundos do sexto edital da Fundação Cargill, que a OVG e a UFG participaram e foram contemplados com um financiamento, né, de alguns R$ 1.000, né? E aí nós estipulamos as condições de desidratação desses vegetais, né? E de acordo com o tempo o tempo de desidratação, e fizemos a proporção desses nutrientes, né? E a composição teórica, né? Nós estamos em andamento dentro desse projeto. Agora nós vamos fazer a composição laboratorial, a composição microbiológica no laboratório, e também vamos fazer capacidade antioxidante, bioacessibilidade desses nutrientes, quer dizer, pesquisas mais profundas sobre esse produto produzido, né? E que vai ser entregue às famílias. Agora, como que vai ser entregue são os assistentes sociais da OVG, que captam as famílias em situação de vulnerabilidade. Existe um site que tem como eles se cadastram, pode se cadastrar sem ter o CadÚnico ou tendo o CadÚnico, mas eu acho que no próximo bloco vai identificar direitinho como que chegam até as famílias, né? Então, por enquanto, a equipe dos professores, dos alunos e professores e mais a Marília, né, estão desenvolvendo esses produtos, mas à medida que tiver funcionários sendo contratados pelo banco, nós vamos estar fazendo o gerenciamento e a melhoria do processo. Mas a minha dúvida, a curiosidade, professora, de como vai ser entregue, é como que ele chega. Vai ser uma mistura de todos esses ingredientes? A gente tem até um... Eu tenho aqui, bacana. um pacotinho, né? Aí a gente tem que 160 gramas é a mistura de vegetais, 80 gramas é a proteína texturizada de soja e 240 gramas o arroz. Então, ele já foi embalado aqui dessa forma. Aqui a gente tem um pacote de 400 gramas, né? E aí diz que aqui a gente tem a porção, né, de 50 gramas, né? Então, um pacote de 500 gramas dá 10 porções. 10 porções de um alimento que 50 gramas dele cru e que ele cozido vai dar em torno de 150 ou 200 gramas, né? Então, é uma pequena refeição, não vamos dizer que ele substitui uma refeição, né? Mas é uma refeição completa, né, que pode ser doada aos beneficiários do banco. Muito bom. E Marília, além do Mix do Bem, vocês também fazem um trabalho de desidratar frutas e verduras, embalar a vácuo para poder entregar para essas famílias, né? Exatamente. O programa Nutribem, ele veio justamente para entregar para essas famílias em vulnerabilidade alimentos que hoje, em muitos momentos, eles são inexistentes dentro da refeição da grande maioria. Então, o banco de alimentos, ele faz a coleta do alimento in natura, e os alimentos que possuem um alto grau de maturação, eles passam pelo processo de desidratação, como a professora disse, são desidratadores que no próprio banco de alimentos. Então, esses alimentos passam pelo processo de desidratação, que são as frutas. Então, nós iremos entregar as frutas desidratadas, banana, maçã e abacaxi, e ainda temos os vegetais embalados a vácuo, que são exatamente pensando nesse reaproveitamento, pensando nesse combate ao desperdício, que é utilizar esses alimentos de sua forma integral, mas agora passando pelo processamento, né, de picar esses alimentos e embalá-lo e entregar para a família em condição de vulnerabilidade. Então, a ideia é justamente entregar o mix do bem, que é o arroz, a proteína de soja e os vegetais, mas também entregar os desidratados e o minimamente processado.
Professora Tânia, desidratar o alimento não faz ele perder nutrientes? Faz perder nutrientes, sim. A gente tem muitos nutrientes que são termoláveis, né? Que com a temperatura ele perde. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis são perdidas com a desidratação. Mas, ao mesmo tempo, ele concentra outros nutrientes, porque se a gente tira a água do alimento, tudo que tem além da água é concentrado. Tudo que tem além da água e não se perde com altas temperaturas é concentrado, né? Mas nós temos o cuidado de não desidratar os alimentos acima de 60 graus. Então, a gente tem ali a conservação da qualidade proteica do alimento. O que a gente perde são aquelas substâncias termoláveis, que muitas vezes são as vitaminas hidrossolúveis, eventualmente um ou outro composto bioativo. Mas a gente tem a concentração de proteínas, a gente tem a concentração do carboidrato, a gente tem a concentração da fibra alimentar, né? Só para mostrar aqui, ó, a gente tem aqui um abacaxi desidratado, aqui uma maçã desidratada, né? Então, rotulado aqui, 0, né? Porque não tem preço, né? E aqui a banana desidratada, né? Então, a gente, além de picar e tudo mais, a gente lava, desinfecta esses produtos, né, com solução de cloro, e aí a gente consegue fazer com que esses alimentos cheguem até a mesa dos beneficiários e não sejam perdidos, porque mesmo que eles sejam doados, muitas vezes, se ele está em estágio muito avançado de maturação, a gente não dá tempo de chegar até o beneficiário, nem que seja naquele dia, não dá tempo. Aí nós conseguimos aproveitar colocando eles nas desidratadoras. Uhum. Isso que eu ia até perguntar para a Marília, pela experiência de vocês aí, né, na OVG, como é que isso vai ajudar? Acredito que muito, né? Porque o alimento perde muito fácil, infelizmente, né? Fruta, verdura. Então, a gente ganha muito tempo de prateleira, como se diz, né? Para esses alimentos. Exatamente. Ganhar um pouco aí, né, de vida útil desse produto. E a ideia, quando nós falamos em processamentos, é justamente isso. Utilizar de ferramentas que estão acessíveis, né, justamente desse apoio da universidade com o banco de alimentos, para otimizar esses alimentos, porque muitas vezes ele in natura, nós não vamos conseguir entregar ele em tempo para que esse alimento seja ali usufruído naquele momento. Então, o consumo desse alimento após o processamento, ele vai permitir que aquela família tenha o acesso real àquele alimento, né? Aquele composto que será entregue para eles. Perfeito. Marília, muito obrigada, viu, pela conversa, um ótimo trabalho aí para vocês, boa entrega às famílias, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, mas eu te agradeço muito, até a próxima. Obrigada, até mais. Até. A professora continua com a gente no próximo bloco, você também. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais como é que estão sendo feitos os testes, né? Porque a Universidade Federal de Goiás está bem à frente aí em parceria com o governo do estado para ver a melhor forma de fazer essa composição para ela chegar da melhor forma para as famílias. Até já. Estamos de volta com o Mundo FG, falando hoje do Mix do Bem, né? Um alimento nutritivo que vai ser distribuído a famílias em vulnerabilidade aqui do estado de Goiás, uma parceria do governo estadual, da OVG, com a Universidade Federal de Goiás. Tem pesquisadores, estudantes e professores, engenheiros de alimentos, nutricionistas, muita gente por trás desse projeto para pensar num alimento nutritivo que mantenha nutrientes importantes, mas que ao mesmo tempo evite o desperdício, né? Então aí tem táticas de desidratar os alimentos, por exemplo. A gente conversou um pouquinho e agora nesse segundo bloco vamos continuar falando desse assunto. E eu quero te convidar para seguir a TV UFG nas redes sociais, se você ainda não segue a gente. Estamos aí por todo lado, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. É só buscar por @TV UFG. No YouTube também tem transmissões dos programas para você assistir. Se não estiver em casa, não der para assistir na TV,
dá para assistir pelo celular também. Falando nisso, tem o aplicativo nosso aqui da TV, é só apontar a câmera para o QR Code aparecendo aqui na tela. No aplicativo você assiste a gente e entra em contato também para mandar sugestão de pauta, fazer alguma sugestão da nossa programação, se tiver alguma ideia interessante para a gente, é só enviar uma mensagem. Falando em mensagem, a gente também está no WhatsApp, o 62 99181 1406. Bom, nesse segundo bloco a gente tem uma nova convidada aqui para ajudar na nossa conversa, a Jeane Abdala, diretora das ações sociais da Organização de Voluntárias de Goiás. Jeane, muito boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Olá, boa noite, obrigada. É um prazer falar para vocês de um programa tão significativo para o nosso estado. Uma alegria poder falar com vocês. Que bom, muito obrigada. Eu queria te pedir, por favor, a sua autodescrição. Sim, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, um pouco abaixo do ombro, uso óculos de um tom claro, estou na Organização das Voluntárias de Goiás. Atrás de mim tem um quadro contendo os beneficiários atendidos pela OVG. E continua com a gente Tânia Ferreira, professora na Faculdade de Nutrição. Professora Tânia, bem-vinda novamente. Muito obrigada, Letícia. Prazer é nosso. Bom, então, Jeane, conta pra gente como é que funciona hoje a distribuição de alimentos na OVG, pra gente ter uma ideia também de como é que vai ser feita essa distribuição do Mix do Bem. A Organização das Voluntárias de Goiás tem uma atuação muito importante nas famílias em situação de risco social e nutricional em todo o estado de Goiás. Então, em parceria com o governo do estado de Goiás, algumas estratégias já são executadas. Então, nós temos hoje o Restaurante do Bem, que com 13 unidades em todo o estado de Goiás, oferece à população um alimento em quantidade adequada, um espaço digno de convivência e de alimentação para essas famílias. Nós também tivemos desde 2020 a campanha de combate ao coronavírus. Por meio dessa campanha, o governo adquiriu quase já 1 milhão de cestas e nós conseguimos doações de muitos parceiros para conseguir levar as famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o estado de Goiás, nos 246 municípios. Uma outra ação importante também que nós temos aqui é a parceria e apoio às entidades sociais. Por meio dessa parceria, toda doação que a OVG recebe de alimentos, nós repassamos às entidades sociais, porque acreditamos que o alcance por meio dessas instituições, desse trabalho social que é feito, nós alcançamos muitas pessoas. E o Banco de Alimentos, que está sob a gestão da OVG desde 2019, e agora com o novo programa que é o Nutribem, porque desde 2019 nós já fazemos a coleta, seleção e doação de frutas e verduras in natura para as famílias e entidades sociais cadastradas no Banco de Alimentos. E agora, com esse programa Nutribem, nós vamos distribuir os alimentos minimamente processados, frutas desidratadas e o Mix do Bem. Perfeito. Então, são várias estratégias que existem, né, para poder diminuir a fome e levar às famílias essa dignidade, esse direito de uma alimentação adequada. Jeane, vocês têm dados de quantas famílias ou quantas pessoas hoje em Goiás estão nessa situação de insegurança alimentar, né? Ou seja, não tem certeza se vai ter o que comer hoje mais tarde ou amanhã? Vocês têm esses números? Aqui eu não tenho esses números, mas eu posso te dizer do que nós atendemos, né? Então, como eu disse, nós já chegamos a quase 1 milhão de cestas em todo o estado de Goiás. No Banco de Alimentos já chegamos a 3 mil toneladas de frutas e verduras. E hoje, com 1.000 famílias atendidas só aqui em Goiânia, região metropolitana, e 250 entidades sociais, que a gente acredita que alcança aí 45 mil pessoas por mês. Então, realmente, é um número que cresceu muito com a pandemia, isso
Isso é fato, não só em relação à alimentação, mas todas as ações sociais, a vulnerabilidade aumentou muito. E com isso, nós tivemos um aumento significativo também nos nossos outros programas. Perfeito. Professora Tânia, não especificamente aqui no estado somente, mas tem pesquisas aí em âmbito nacional que mostram que ao mesmo tempo que a gente tem um aumento da desnutrição, a gente tem um aumento da obesidade. Parece até contraditório, né? Como é que a gente explica isso? A transição epidemiológica, né, que a gente fala, né, que a gente tem a desnutrição pelo excesso e a desnutrição pela falta, né? Só que agora, com a pandemia, a desnutrição pela falta está voltando muito, né? Então, a gente realmente tem estatísticas e, assim, muito preocupantes em relação à obesidade infantil, por exemplo, né? E que a gente tem vários fatores, né, relacionados a isso, mas a questão da obesidade ela está na diminuição da prática de atividade física, o consumo elevado de calorias em relação ao que se gasta, né? Então, aí a gente tem os alimentos processados, pouco acesso aos alimentos in natura, são vários fatores, né? Mas é uma belíndia, né? O país, ele tem indivíduos em várias situações, mas o Brasil está entrando de novo no mapa da fome, a gente tinha saído em 2014, né? E aí está retornando com toda essa questão da pandemia e das dificuldades econômicos sociais que a gente se encontra. Bom, pensando então no Mix do Bem, uma tentativa de solucionar, de ajudar as pessoas nessa situação, né? Jeane, para que regiões o Mix do Bem deve chegar? Quais regiões do estado? Quantas cidades? Quantas pessoas devem receber também? A previsão inicial é a doação de 10 mil pacotes para as famílias cadastradas no Banco de Alimentos e que são atendidas pelo Goiás Social, que é um programa que tem chegado em todas as regiões do estado de Goiás, mas hoje 10 cidades já começaram efetivamente essa ação do Goiás Social. Então, a expectativa é que a gente consiga chegar em todas as regiões, principalmente naquelas com maior vulnerabilidade, aqueles assentamentos, as comunidades quilombolas, e por isso que nós incrementamos esse programa do Banco de Alimentos com essas tecnologias, de forma que a gente consiga diminuir o desperdício e também fazer chegar naquelas comunidades e de pouco acesso, tanto acesso físico, como também acesso a essa alimentação, como a professora explicou. A gente acredita que esses alimentos, porque nós vamos comprar um caminhão refrigerado para fazer o transporte adequado desses que são minimamente processados e congelados, né, a vácuo, das frutas desidratadas, porque é uma forma que a gente sabe que vai melhorar a alimentação das famílias com frutas, ainda que desidratadas, mas é um alimento saudável. E o Mix do Bem, que é um alimento nutritivo, que ele foi pensado em uma parceria essencial para esse programa, foi a Universidade Federal de Goiás, por meio dos seus alunos, professores, pesquisadores, que desde o ano passado estão conosco nessa parceria, em todo o apoio técnico e metodológico, de forma que a gente conseguisse chegar num alimento nutritivo, saboroso e que realmente traga essa quantidade necessária e adequada de nutrientes para essas famílias. Perfeito. Professora Tânia, conta um pouquinho mais para a gente como é que foi ou está sendo o processo, assim, professores, estudantes, de que áreas aqui na UFG estão trabalhando, como é que vocês mensuram o tempo certo da desidratação ou a quantidade, enfim, não sei bem qual que é o nome correto para isso, mas como é que vocês estão estudando tudo para ser o melhor alimento possível? O tempo e temperatura na desidratação é muito importante, né? As desidratadoras chegaram em outubro desse ano, né? Nós
fizemos o projeto junto à Fundação Cargill, e os equipamentos começaram a ser adquiridos, e em outubro chegou a desidratadora. Então, em outubro, nós fizemos uma força-tarefa de todos os alunos estarem lá desidratando e verificando o melhor tempo e temperatura. Mas a gente vai melhorar esse processo, né? Nós temos uma bolsista de doutorado, inclusive bolsista da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás, da FAPEG, que vai estar desenvolvendo pesquisas nesse sentido de melhorar o processo. Até então foram alunos e professores, eu também fui lá, arregacei as mangas, né? E nós estamos aguardando agora funcionários que vão estar sendo contratados pelo Banco de Alimentos para poder aumentar essa produção, né? Nós conseguimos fazer 200 pacotes, aí a intenção são 10 mil pacotes, então fizemos 200 pacotes em um mês, né? Então realmente vai precisar de mais pessoas, mais desidratadores estão sendo adquiridas, né? Agora, as pesquisas, elas estão nesse sentido de menor tempo possível com o melhor produto possível, ou seja, aquele que tenha a umidade adequada para ser chamado de desidratado e que, com isso, ele tenha um tempo de vida útil adequado para ser transportado e tudo mais. Existe na legislação o teor de umidade mínimo, né? E nós estamos, nesse momento, no laboratório analisando essas condições. Mas, assim, para a distribuição que aconteceu no dia 26, né, e está acontecendo, a gente já garante um alimento de boa qualidade. Inclusive, assim, a gente intenciona, né, o projeto ele já passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa, nós intencionamos fazer testes com os beneficiários para ver qual o tempo de desidratação eles mais aceitam, né? No caso das bananas, a gente tem uma possibilidade de uma banana mais durinha, uma banana menos durinha, então, de acordo com a espécie da banana, então a gente vai estar trabalhando junto com os beneficiários, aqueles que a gente tem acesso, não os que estão nas instituições, é os que vão até o banco receber o alimento, né? E aí nós vamos estar fazendo essas pesquisas de análise sensorial com eles. Uhum. Jeane, então a distribuição já começou, pelo que eu entendi que a professora disse, né? Como é que está a expectativa? Quando que deve chegar mais gente para se juntar à força-tarefa e aumentar a distribuição? O que acontece é que nós tivemos um atraso realmente na entrega dos equipamentos, em função da falta de matéria-prima para a produção desses equipamentos. As desidratadoras mesmo, a expectativa era ter chegado em julho, e a gente realmente, mesmo com toda acompanhamento jurídico e tudo, nós não conseguimos que fosse entregue antes, mas chegaram, realmente nós estamos agora trabalhando para adquirir novos equipamentos, e estamos nesse processo de contratação, né, de mais nutricionista, técnico administrativo e auxiliares operacionais para apoiar, para estar nesse momento realmente da produção. A distribuição, ela iniciou um pouco tímida, porque a gente, como a professora falou, né, chegou agora, nós começamos a fazer a distribuição para as famílias atendidas lá no banco de alimentos, mas a gente vai agora, no mês de novembro, contou com a contratação e até com a regularização, porque a gente já tem isso, né? Estamos na pandemia, e aí a matéria-prima a gente não conseguiu a entrega no tempo certo das desidratadoras. A proteína também chegou bem atrasada, né? Apesar da gente ter feito um contrato com antecedência. Então, são algumas situações que a gente vivencia em função da pandemia. Tem tido a interferência muito significativa nos nossos contratos, mas vamos agora já contratar na próxima semana essa equipe toda e já com os contratos regulares, então a gente começa a distribuir de forma regular a partir de novembro agora. Perfeito. Jeane, se alguma empresa, alguém que estiver nos assistindo quiser participar, quiser ser voluntário e ajudar no projeto, quem que tem que procurar, como é que entra em contato para fazer isso? Nós temos duas formas daquelas pessoas que querem
ajudar e eu quero fazer, sim, esse convite, na verdade, esse apelo às empresas, às instituições que podem nos ajudar, porque quando a gente consegue essas parcerias, como conseguimos a Fundação Cargill, o Banco de Alimentos ele foi selecionado num processo aí de 800 projetos, nós fomos selecionados e com isso conseguimos fazer essa parceria com a Universidade Federal de Goiás. Então, as empresas que têm interesse em apoiar esse trabalho podem entrar tanto na plataforma do voluntariado da OVG, que é no site ovg.org.br, a plataforma do voluntariado, que as pessoas podem contribuir ou com recurso financeiro, ou com os itens, né? Lá ela consegue discriminar. E também tem a nossa gerência estratégica de captação de recursos, que é o telefone 32019315, até aqui embaixo, aqui no cantinho, né? No e-mail captação@ovg.org.br. E nós, com muita alegria, entraremos em contato para a gente estabelecer essas parcerias e fortalecer ainda mais esse trabalho, porque nós acreditamos muito. E eu quero parabenizar a professora Tânia e toda a equipe. Realmente, como você disse, a gente conseguiu chegar nesse alimento nutritivo e saboroso, porque a preocupação era essa, professora, era que a gente fizesse um alimento que levasse esse conceito de alimento, de família, de alimentação, de dignidade, de sentar à mesa. Quando nós pensamos lá no início, né, quando nós começamos a pensar nesse programa, no projeto, a gente vislumbrava isso, que esse conceito de alimento saudável, nutritivo e família. E estamos muito felizes com o resultado desse trabalho. E quero te agradecer, quero que agradeça a toda a equipe, né, todos os professores, alunos, pelo empenho de vocês e por toda a dedicação. Muito obrigada. Professora Tânia, se quiser comentar, pode ficar à vontade que a gente encerra o bloco com a sua fala, então. Assim, o banco de alimentos, para quem trabalha com alimentos, é um campo experimental imenso, né? Então, a gente tem essa primeira formulação e a intenção é fazer novas formulações, né? Com outras fontes de proteína que, às vezes, são desprezadas, como, por exemplo, bandinha de feijão, né? Bandinha de feijão não tem apelo comercial, mas é um alimento proteico que pode estar inserido dentro de uma outra formulação, outros alimentos, como macarrões quebrados. Então, assim, as indústrias que estão nos ouvindo, por favor, acessem os canais aí colocados na TV para doarem esses alimentos que nós vamos colocá-los dentro de um processamento que vai ser adequado para chegar até as famílias, né? Então, é isso, a gente quer ser esse elo de um alimento que é doado, né, pela população do estado de Goiás e que chegue a quem precise. Perfeito. Jeane, professora Tânia, muito obrigada pela conversa, sucesso aí no projeto, qualquer novidade que a TV puder contribuir, entre em contato para a gente voltar a conversar. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada a vocês e eu agradeço pelo espaço, pela parceria e para a gente juntos chegar a tantas famílias. Muito obrigada. Imagina. Obrigada pela oportunidade, obrigada aí pela parceria com a OVG também. Muito bom trabalhar com essa organização não governamental tão criteriosa, tão dedicada. Muito obrigada. Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai te contar como é que uma pesquisadora da UFG, gente, pegou a jabuticaba e fez a partir dela um corante natural para alimentos. Olha que legal. Até já. Quando a gente pensa em produtos industrializados, os conservantes ou os corantes, que estão bastante presentes, né, eles costumam ser uma preocupação. Mas olha que ideia bacana que acabou virando pesquisa.
pegar a jabuticaba e fazer dela, da casca dela, um corante. Uma pesquisadora aqui da UFG teve essa ideia e desenvolveu em laboratório. A gente foi conferir e agora você vai entender um pouquinho mais como é que isso aconteceu. Lembrando que a matéria foi gravada antes da pandemia, tá? Por isso tá todo mundo sem máscara. Rodou! Na indústria de alimentos são usados alguns compostos chamados de antioxidantes. Basicamente, a função deles é aumentar o tempo de validade dos alimentos, mas em geral eles são artificiais. No entanto, pesquisadores da UFG, da Escola de Agronomia e do Instituto de Ciências Biológicas identificaram uma forma de extrair um desses bioativos de maneira mais natural, a partir de uma fruta. E a gente te conta agora. Bruna, eu queria que você explicasse pra gente o que são os antioxidantes. Então, esses compostos antioxidantes, eles conseguem inibir ou então diminuir as alterações oxidativas, tanto nos alimentos quanto no nosso corpo também. Então, tem essas duas funcionalidades. Quando a gente adiciona um antioxidante no alimento, a gente vai evitar que algumas reações químicas aconteçam ali, principalmente reações de oxidação. Sabe quando um produto que é muito rico em lipídio dá aquele sabor de ranço? É que acontece uma reação de oxidação, a rancificação, e com o antioxidante ali presente, a gente consegue inibir e retardar essa oxidação. E hoje, em geral, esses antioxidantes são artificiais? Sim, a maioria deles são artificiais. Entendi. Isso pode ser prejudicial para a saúde? Alguns deles sim, principalmente quando a gente vai para a parte dos corantes, né? Porque além de ser um antioxidante, esse composto que a gente pesquisa também é um corante. E os corantes artificiais, eles têm um risco para a saúde humana. Então, um natural seria uma alternativa bastante interessante para o uso. E a Bruna encontrou uma alternativa mais natural para extrair esse composto da casca da jabuticaba, não é isso, Bruna? Exatamente. Esse composto que a gente está estudando, ele é encontrado de forma natural na casca da jabuticaba e além de ser um antioxidante, ele também é um pigmento. É o que dá a coloração roxa para a casca da jabuticaba. O nome desse pigmento é antocianina. Ele está em outros alimentos, como uva, repolho, açaí e amora. Na pesquisa foi usada a jabuticaba porque Goiás é um forte produtor da fruta. A maioria das frutas que tem essa tonalidade de roxo, vermelho, possui esse pigmento. Ele se apresenta ali de forma natural porque é um mecanismo de defesa da própria fruta, da própria planta, que vai produzir esses compostos como forma de defesa. A gente poderia aplicar em produtos lácteos, como iogurtes, queijo, algum leite fermentado, e principalmente para alimentos com apelo para o público infantil, já que a cor é um atrativo muito interessante nesses alimentos. Então, em gomas, balinha, bolo, biscoito, tudo isso daria para a gente aplicar. Ele consegue colorir o alimento. E com diferentes escalas de pH, se for um alimento mais ácido ou um pouco menos ácido, essa cor também pode alterar, pode variar do roxo para o rosa, para o mais vermelho. Tem essa escala de variação das cores. Só de ver aqui no laboratório já é bonito, imagina no alimento, né? E Bruna, como é que é o processo? Como é que da jabuticaba que está lá no pé a gente consegue extrair esse bioativo? Bom, a jabuticaba, então, a principal parte dela que é consumida é a polpa, né? E aí a gente tem esse resíduo, que é a casca e a semente. Então, quando a gente vai processar a jabuticaba industrialmente, a gente retira a polpa e sobra a casca e a semente. Disso a gente traz o material aqui para a UFG, separa a casca da semente e aí com a casca a gente tritura ela para ficar em partículas menores e consegue extrair esse composto. Esse processo leva muito tempo? Não, ele pode levar em torno de umas 12 horas. E Bruna, nesse processo todo, desde a jabuticaba no pé até chegar ao extrato, ao pozinho, né, final, digamos assim, a gente não corre o risco de perder esses bioativos ou a coloração? Esses bioativos, eles são termosensíveis e também a própria luz, o próprio oxigênio pode iniciar o processo de degradação desse antioxidante, desse pigmento. Então, alguns cuidados devem ser tomados durante o processo. Exposição à luz, exposição a altas temperaturas, isso não pode ocorrer. Então, o processo é todo monitorado, até mesmo o tempo de processo tem que ser monitorado para a gente não ter nenhum risco de perda.
Não tem alteração do sabor do alimento com esse extrato aqui? Não, o extrato em si, depois que passa por todo o processo, ele sobe um sabor residual muito baixo e como a gente aplicaria bem pouco no alimento, não iria sobressair esse sabor. Daria pra gente aplicar isso na indústria em grande escala? Sim, daria porque é um resíduo que seria jogado fora, né? Então, além de tudo, ainda é um aproveitamento do alimento aí para a gente diminuir aí essa geração de resíduos na indústria. E é mais saudável do que o que a gente usa hoje? É bem mais saudável do que os corantes artificiais. Resumindo, é bom para o meio ambiente porque reaproveita a casca. Exatamente. E é bom para a gente também, para a saúde. Isso mesmo. Queria que, para fechar, você falasse da importância para você do investimento na ciência e na pesquisa, você como uma pesquisadora, e da importância desse investimento para a gente chegar a resultados como esse. Bom, a pesquisa a gente demanda de material, de mão de obra, de tempo. Então, sem o investimento, a gente não consegue prosseguir de forma adequada. Nós precisamos de equipamentos, análises, algumas são bem caras. Para descobrir esses compostos e conseguir caracterizá-los, a gente precisa de um investimento para seguir em frente. Muito bacana, né? Ó, assim como eu imagino que você também goste muito de ciência. E se você busca informações sobre a ciência pela internet, tem tudo a ver com o vídeo que a gente vai conferir agora. É o vídeo do João Lima. Ele é um dos vencedores, um dos premiados no Compex 2021. A gente está mostrando aqui, né, esses alunos que receberam o prêmio. A pesquisa do João foi reconhecida e o nome dela é o seguinte: Ver para saber, os usos de conteúdo científico na World Wide Web, a internet, né? Foi um dos premiados aí na 18ª edição do Compex. A gente vai ouvir um pouquinho o João agora, ele preparou um vídeo para contar pra gente como é que foi feito o trabalho, como é que foi, né, ter esse reconhecimento. Vamos ver. Olá, eu sou João Vitor Ribeiro Lima, sou um estudante de Publicidade e Propaganda, sou um rapaz branco, de cabelos pretos, curtos, vestindo uma camiseta verde escura, tie-dye, com a palavra tagarela, escrita em branco, na frente de um fundo que se constitui de um sofá preto, cortinas brancas e paredes brancas. E falando um pouco sobre a pesquisa que eu estive desenvolvendo com a professora doutora Lara Lima Sabe, essa pesquisa, ela nem sempre foi assim. Antes o tema era a autorrepresentação adolescente mediada pelo Instagram, só que quando eu ingressei, a professora fez uma alteração e o tema acabou virando Ver para Saber, os usos de conteúdos científicos na World Wide Web. Nesse novo plano de trabalho, nós estivemos buscando sobre como as pessoas buscam e acessam conteúdos científicos na World Wide Web, as preferências de formato e de canal, as estratégias envolvidas ao longo do processo de uso dos motores de busca, mas especialmente as relações existentes entre raça, gênero, sexualidade, renda. Nesse relatório que a gente enviou para o Compex, a gente acaba focando em cor e renda. Mas provavelmente a gente vai dar continuidade nesse outro semestre. Mas enfim, ter a oportunidade de estar conversando com vocês sobre isso, ter essa visibilidade para essa pesquisa, eu acho que não é uma coisa benéfica não só para esse grupo de pesquisa, mas para a sociedade em geral, porque especialmente nesse contexto que a gente vive, é muito importante a gente entender como as pessoas obtêm informação e como as pessoas atribuem veracidade e confiança para a informação que elas consomem. E acho que essa é a maneira mais efetiva da gente combater as fake news e garantir um mundo mais seguro da desinformação. É isso, muito obrigado. Beijão. Beijo, João. Muito obrigada aí pelo vídeo, parabéns pela pesquisa, pelo reconhecimento, né? E muito obrigada a você que acompanhou o Mundo UFG até aqui. Uma ótima noite, um resto de noite, né? Até a próxima. Bom ter você aqui comigo sempre no Mundo UFG. Até mais.